Continuamos com a celebração dos 25 anos, este 31 de dezembro, da Lei 88/5 Romano/98, de defesa do consumidor. Esta semana, para analisar a lei, a ADECO convidou um dos seus membros fundadores, que também foi presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, o advogado Belarmino Lucas, que nos fala sobre os desafios dos novos mercados de consumo e a necessidade de atualização da Lei de Defesa do Consumidor. A Lei de Proteção e Defesa do Consumidor tem, neste momento, sobretudo, o desafio de se adaptar aos novos tempos, digamos assim, aos novos consumos e à nova realidade económica que nós vivemos no país e no mundo. Essa lei foi aprovada numa altura em que estávamos a dar os primeiros passos em termos da liberalização económica do país. A atividade económica e toda a atividade de consumo estava a sofrer uma grande revolução naquela altura, tendo em conta o ponto de partida. A Constituição tinha acabado de dar relevância e importância constitucional aos direitos dos consumidores, e essa lei surgiu, de certa forma, para tentar acompanhar e proteger a posição dos consumidores naquele momento de mudança. Só que, entretanto, de 1998 para cá, houve uma grande alteração em todos os aspectos. As relações de consumo tornaram-se muito mais complexas. Nós vivemos hoje situações que naquela altura eram completamente, não entravam, digamos assim, no radar do consumo dos cabo-verdianos. Portanto, são novos desafios que têm de ser acompanhados do ponto de vista não só da legislação, mas de toda a dinâmica e políticas de proteção e defesa do consumidor. E, desse ponto de vista, o conhecimento e a capacidade de lidar com essas novas realidades está mais do lado de quem fornece os bens e presta os serviços do que do lado do consumidor, que, por isso, necessita cada vez mais de maior proteção, de ter melhores meios e canais de defender os seus interesses e fazer prevalecer os seus direitos. À partida, quando foi aprovada, ela própria dizia que havia muitos aspectos que deveriam ser regulamentados e que essa regulamentação deveria ser feita no prazo de 120 dias a contar da data da sua publicação, que aconteceu em 1998, já estamos em 2023. Há coisas que carecem de regulamentação e que são muito importantes. Por exemplo, a forma como se deve processar a participação das associações de defesa dos consumidores no Conselho de Concertação Social. A lei, tal como ela se encontra configurada, os consumidores que se querem defender os seus interesses, têm de se dirigir aos tribunais. Por si, as próprias organizações, associações de defesa dos consumidores, mas não há nenhum mecanismo próprio, rápido, expedito, que permita a abordagem a esses conflitos de consumo, como existem noutros países. Não é? Em termos de modernização da lei, bem, essa modernização passa também pela criação dos mecanismos que permitem a sua melhor aplicação e fazer funcionar mecanismos que já lá estão e que são importantes, mas que não têm funcionado. Pensemos, por exemplo, no caso do Conselho Nacional de Consumo, que é central no meio disso tudo, que foi criado ainda em 2007 e que diz que deve reunir-se pelo menos 2 vezes por ano. Mas se nós formos ver, desde a sua criação em 2007, quantas vezes é que se reuniu o Conselho Nacional de Consumo? Nós temos outras instituições com competências e responsabilidades na área do consumo, como, por exemplo, a recente
recentemente criada Autoridade para a Concorrência, que tem a função de também proteger os consumidores e faz isso fazendo com que as regras sobre a concorrência sejam respeitadas. Mas desde que foi criada essa autoridade ainda não tem os meios necessários para fazer a sua atuação. Tem vindo a ser aprovadas diversas leis que, no fundo, acabam por ser de proteção do consumidor, como é o caso da lei sobre a prestação de serviços e, portanto, de fornecimento de bens essenciais, não é? Para proteger os consumidores desse tipo de serviço, que é uma lei importante, mas é preciso criar os mecanismos para a sua efetiva implementação. Uma recomendação seria, sobretudo, uma aposta no empoderamento das associações de defesa do consumidor. Suscitar o aparecimento dessas associações, porque existem aquelas de caráter nacional e geral, e depois podem haver aquelas de caráter mais específico, setorial, para haver uma densificação da rede de promoção dos direitos dos consumidores e de efetivo apoio aos consumidores sempre que isso seja necessário. Nessas coisas, o empoderamento da sociedade civil é absolutamente essencial.